Boa tarde a todos e a todas, boa tarde aos nossos professores, às nossas coordenadoras, diretoras, meninas de apoio, documentadores e todo mundo envolvido na educação que está aqui conosco, participando do nosso primeiro webinário da Educação de Fazenda Rio Grande. E também boa tarde aos nossos amigos, às nossas amigas que nós compartilhamos esse convite para outros municípios, para outros lugares, e que também estão acompanhando esse momento. Então, é uma grande honra, né? Boa tarde a Jéssica, que está aqui também fazendo essa linda interpretação para que essa palestra, para que esse webinário seja acessível e alcance todas as pessoas. Boa tarde a Áudria, nossa professora aqui do município, que está representando todos os nossos professores, toda a nossa Secretaria de Educação, trazendo conhecimento e compartilhando aí conhecimento conosco. A Anídria, ela teve algum probleminha lá com o acesso à tecnologia, mas ela pode estar entrando a qualquer momento e complementando aqui, contribuindo, trazendo as suas contribuições para nós. Então, a Áudria, ela é professora da educação infantil do nosso município, atua já há mais de 7 anos, foi professora de teatro de crianças e adolescentes do Teatro Barracão em Cena, onde atuou também como diretora e autora das peças escritas com os alunos. Participou do Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná, em Antonina, como ministrante da oficina Teatro para as Crianças. Realizou palestra para estudantes de pedagogia da Faculdade de Santa Cruz e oficinas para um projeto comunitário. É formada em teatro pela Universidade Pontifícia, Católica do Paraná e formação de docentes. Seja bem-vinda, gratidão pelo aceito do convite e a palavra está com você. Quero agradecer, então, você, Maristela, pela oportunidade para a gente estar trazendo um assunto que para a gente é tão gostoso, que a gente é apaixonado, tanto eu quanto a Anídria, Eu conheço ela já há um tempo, eu fui estagiária da Anídria antes de trabalhar com ela, e foi, assim, um processo muito gostoso, uma aprendizagem muito legal, onde a gente criou esse vínculo, e agora estamos tendo a oportunidade de passar o que a gente conhece, que a gente sabe, que a gente desenvolveu nesse ano com as crianças. E um tema muito gostoso que eu acho que vai agregar muito para todos os professores, porque a ideia nossa é justamente trazer os jogos teatrais não só para a aula de arte, mas como um mecanismo ali de auxílio para os professores em todas as disciplinas. Que bacana, e realmente hoje nós vemos falando muito do desenvolvimento integral, das nossas crianças, e que não é uma fala recente, que é uma fala antiga, que traz lá na LDBN, no artigo 29, sim, trazendo a importância que essa é a incumbência da educação infantil, e não só da educação infantil, de todas as etapas do ensino da educação básica. E o teatro, ele vem trazendo isso, trazendo essa outra linguagem, trabalhando o ser, ali o indivíduo de forma integral. Então, podemos começar? Podemos dar início? Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, eu vou começar um pouquinho falando, A ideia era trazer os jogos teatrais, como eu falei, mas vou trazer alguns termos também para a gente estar se situando e saber, porque às vezes a gente acaba passando uma experiência e não sabemos o termo, o que significa aquilo. Então, a nossa palestra, a ideia é trazer os jogos teatrais. Mas a gente precisa conhecer um pouquinho o que é o teatro, porque quando a gente fala, até em sala de aula, e era uma das minhas maiores dúvidas quando eu iniciei, porque desde a época de quando eu estava na formação de docentes, eu ia fazer estágios, eu queria estar inserindo o teatro, mas eu não tinha esse conhecimento mais de como fazer isso, o que eu vou trabalhar, porque a gente tem um conhecimento prévio do que o teatro é o quê? A gente estuda um texto, decora ele e apresenta. E não é só isso. E a gente tem um campo vasto, assim, para estar trabalhando com as crianças. Qual seria a nossa ideia, então? O teatro, a origem da palavra é do grego e ele significa o lugar que eu vou para ver. Mas não é um lugar só que eu vou para ver, é um lugar que eu vou ver com atenção, que eu vou olhar, que eu vou observar. E ele necessariamente não precisa ter um espaço. É aí que a gente entra na questão da sala de aula, Que às vezes a gente fala, mas eu queria fazer, mas eu não tenho um espaço, mas eu não tenho um figurino, mas eu não tenho um cenário.
mas a gente não precisa disso. Para o teatro acontecer, a gente precisa, sim, do ator, né, que vai estar ali, e do público. Então, não tem essa necessidade de ter um monte de objetos, um monte de material. E a ideia é a gente inserir o teatro dentro das outras disciplinas, dos outros campos de experiência. Então, daí a gente traz o quê? O drama infantil. Porque quando a gente vai trabalhar com os jogos eles são o quê? Eles são jogos cênicos, né? Que tem cenas de teatro, que podem ser brincadeiras, que podem ser lúdicos, e que vão resultar ou não numa apresentação. Ele não tem a obrigação de se tornar uma apresentação, um espetáculo. O jogo teatral não tem esse objetivo. E aí que a gente entra no drama infantil, porque quando a gente fala de uma apresentação das crianças, pelo menos tanto eu quanto a Nidra, a gente trabalhou muito com crianças que ainda não são alfabetizadas. Elas não sendo alfabetizadas, é mais difícil para que se decore um texto, é mais difícil para que se decorem regras já prontas, escritas por outras pessoas. E a ideia é o teatro não ser esse peso, ele não tem que ser exaustivo, ele não tem que ser uma coisa chata, ele tem que sim ter uma disciplina, mas ele tem que ser gostoso, ele tem que acontecer de uma forma divertida, ainda mais para as crianças pequenas, né? Então, o que a gente trabalha com os jogos teatrais? A gente consegue desenvolver pessoas mais seguras, pessoas críticas, abertas aos diálogos, porque um dos principais elementos assim, que a gente trabalha nos jogos teatrais é a improvisação. O que é a improvisação? A improvisação é criada na hora, ela pode ter um roteiro ou não, ela pode ter uma fala pronta ou não, ela pode ser acordada antes, combinada antes, ou ela pode ser feita tudo ali na hora, na brincadeira. Então, o que a gente deduz com isso? Que as crianças, elas vão acabar resolvendo problemas, né? Porque a improvisação é isso, a gente vai começar ela lá com um conflito, né? Sempre tem um conflito a ser resolvido. E como que eu vou resolver esse conflito em cena? Conversando com os outros colegas que vão estar em cena. Então, automaticamente, a gente consegue umas crianças mais seguras, abertas ao diálogo, pessoas bem resolvidas. A gente tem até um exemplo de um aluno que ele entrou no teatro, ele já tinha 8 para 9 anos e ele ainda não era alfabetizado, e ele tinha um pouquinho da insegurança, ele tinha vontade de ler, e ele entrou já no processo. A Nidra, depois, ela conseguindo entrar, ela vai falar um pouquinho melhor sobre o processo de construção dramatúrgica coletiva, que é um texto que você constrói junto com os alunos, junto com as crianças. Então, eles determinam personagens e tudo mais, e esse texto a gente escreve com base no que eles querem fazer. E ele entrou já no processo, então ele entrou ali, ele queria ser um lobisomem na peça, e acabei inserindo o lobisomem, que não tinha nada a ver com o que a gente estava fazendo, que eram índios, né, era uma peça indígena, e ele entrou, e foi num processo mais ou menos de 1 mês e meio, ele começou a silabar, e logo ele começou a realizar a leitura. Então, a gente vê, assim, que através dos jogos, dos exercícios que a gente faz, que eu vou estar explicando um pouquinho sobre cada tipo de jogos teatrais que a gente tem, ele conseguiu ter essa consciência, né, conseguiu ter um interesse pela leitura, que era algo que ainda ele não tinha, e que o teatro favorece, né, esse interesse pela leitura, pelo texto. Ele se empolgou com aquilo, e quando a gente terminou o espetáculo, ele já estava lendo normalmente, sabe? Então, foi, assim, uma vitória muito legal, porque foi orientação da escola em que ele estava, colocar ele no teatro para isso, e a gente conseguiu ter esse retorno dele. Então, eu vou falar de alguns tópicos ali com questão do desenvolvimento, o que a gente desenvolve com os jogos teatrais, antes de eu dizer o que cada um deles são. Então, a gente trabalha muito com a questão da espontaneidade, né, que as nossas crianças são ricas nisso, serem espontâneos, não ser aquela coisa pesada, aquela coisa mecânica, que acaba se tornando uma apresentação chata ou uma fala chata, a segurança para a apresentação de trabalhos, então, dos trabalhos em gerais. Às vezes a gente sente assim, né, quando a gente fica mais velho, vai apresentar um trabalho
no ensino fundamental 2 ou no ensino médio, e a gente se sente insegura, eu não consigo falar em público, eu tremo toda e não vai. E quando a gente trabalha com isso desde pequenininho, lá desde a educação infantil, que a gente traz esses jogos, a gente cria essa segurança, essa autonomia na criança. Então, ela passa a ver que as pessoas, elas não são um bicho de 7 cabeças, né? Então, eu consigo dialogar, eu consigo conversar com elas naturalmente. Eu passei muito por isso na minha vida escolar inteira, por ser muito tímida, muito retraída. E quando eu conheci o teatro, eu conheci já no magistério, né, no formação de docentes, eu fui conhecer de verdade, ali que eu fui fazer alguns cursinhos, até decidir que era isso que eu queria fazer. Mas nunca pensei em dividir, separar o teatro da educação, porque eu acho que é uma coisa tão rica, e que se eu tivesse passado por isso lá enquanto pequenininha, talvez eu não tivesse tido, né, tanta vergonha, desistido de apresentar alguns trabalhos, ou às vezes você até sabe a resposta de alguma coisa que o professor pergunta, né, e eu não vou responder porque eu tô com medo, porque eu tô com vergonha, se está certo, se está errado. Então, assim, com os jogos a gente consegue desenvolver isso, essa espontaneidade, essa segurança, o estímulo da imaginação e da criatividade também, que é algo que a gente trabalha muito com os nossos pequenininhos no brincar de faz de conta, né, com a leitura. Então, eu acho assim, eles são campeões nisso, né? Esses tempos atrás eu estava lendo que é um material sobre a educação infantil, e tinha um triângulo, né? Um triângulo que tinha algumas palavras. Então, lá no topo estava o tédio, numa pontinha estava o brincar e na outra a imaginação. Aí o que acontecia, né? Eles estavam falando sobre a relação das crianças com as telas, ainda mais em tempos de pandemia, né? Com celular, com televisão, que a criança automaticamente ela está brincando, assistindo, né? Ela está brincando. Aí ela vai para o tédio, ela enjoa, ela cansou. O que ela faz? Ela pega o controle ou o dedinho lá e troca o desenho. Ela volta para o brincar. Aí ela enjoou daquilo, troca de novo. E ela não passa pelo pontinho lá da imaginação. E com esses jogos, quando a gente insere ele tanto nas nossas aulas remotas, agora que a gente está enviando, quanto nas aulas presenciais, a gente consegue fazer com que a criança passe por todo esse processo, porque ela imaginou, aí ela brincou, aí ela foi para o tédio, terminou a brincadeira, ela cansou. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que imaginar novamente, ir para o brincar e ir para o tédio, e volta para o tédio, e assim sucessivamente. Então, e a gente também, a questão da fala, a gente consegue desenvolver muito no teatro, porque tem vários exercícios que a gente faz brincando, que é exercícios fonoaudiológicos, né? Hoje em dia as crianças estão tendo mais contatos com a fono. Quando a gente estuda teatro, a gente estuda essa parte da fono justamente para conseguir com que a criança tenha uma articulação melhor, com que a criança consiga projetar a voz melhor. Tem vários exercícios que a gente faz que no palco com as crianças, né, quando está no teatro, que a gente coloca eles na pontinha do palco e fala que a velhinha surda da última carteira, ela tem que, da última cadeira lá na sala, ela tem que ouvir o que a criança está falando. Então, a gente consegue trabalhar a projeção, a articulação, porque tem vários exercícios que trabalham isso. E a gente trabalha com brincadeiras, né? Ou seja, eu vou trabalhar a articulação da criança, eu vou trabalhar com o beijinho de moça e o beijinho de velha. Ai, como que é? O beijinho de moça e o beijinho de velha. Então, eu vou trabalhar a minha articulação da boca, e as crianças se divertem, acham engraçado. Então, tem vários exercícios legais. E tem também, deixa eu ver aqui, que eu separei, a interpretação de textos, porque por mais que a gente vá trabalhar com uma criação de texto coletiva, eu posso sugerir para os meus alunos que eu quero partir de uma poesia, eu quero partir de uma música, eu vou trabalhar aquilo a partir de um material, de uma imagem, e as crianças vão fazer essa leitura prévia junto com o professor. Quando a gente trata de educação infantil, o professor faz a leitura com as crianças. Mas o que você entende? Mas se fosse uma velhinha andando curvada, como que essa velhinha anda? A Nidra chegou, apareceu ali. Então, vou continuar falando, já passo para você daí. Você quer falar? Quer se apresentar? Boa tarde, gente. Eu estava com dificuldade aqui, estava dando erro, mas agora estou aqui. Meu nome é Anídria e eu vou ouvir aí mais um pouquinho, e daí já conto um pouquinho da minha experiência para vocês.
Boa tarde, Anídria. Que bom que você conseguiu entrar. Nós estávamos aqui todas ansiosas esperando você. E todo mundo aqui também que está assistindo, que está acompanhando, está muito ansioso para ouvir. Já estamos aproveitando do conteúdo pela Audrey e vamos também continuar. E eu gostaria de te apresentar. Eu posso apresentar ela, Audrey? Pode, à vontade, com certeza. Aí o pessoal já conhece, né? E aí vocês dão continuidade. Então, a Anídria, ela possui experiência na área artística, educacional, como professora e instrutora. É diretora teatral e arte educadora em diversos espetáculos com crianças e adolescentes. Realizou mais de 30 adaptações de textos para teatro. Arte educadora pela Faculdade de Artes do Paraná, diretora e autora de peças realizadas com seus alunos no Teatro Barracão em Cena e é produtora de elenco. Então, fique à vontade com a gente. Muito obrigada pelo aceite. E agora a palavra vai ficar com vocês. Muito obrigada pela acolhida. Obrigada. Então, eu vou dar continuidade mais um pouquinho, daí eu já passo para a Anídria, né, Anídria? A gente ir conversando e trocando, que ela tem também várias experiências maravilhosas, né? Eu vou continuar, eu estou passando um pouquinho dos termos, algumas coisas mais teóricas, né, para a gente se situar. Tá então, certo. Vamos lá. Então, eu estava falando sobre a interpretação de textos, né, que também a gente trabalha muito isso automaticamente quando trabalha com teatro, com jogos teatrais. Por mais que a gente vá trabalhar, como eu estava falando, numa poesia, eu vou fazer uma improvisação, ou eu vou criar um espetáculo a partir desse poema, a partir de uma música que eu achei legal. Então, a gente trabalha muito essa interpretação e é também uma ferramenta para o professor, né? Porque a gente fala assim, mas por que a interpretação tem que só ser pergunta e resposta, pergunta e resposta? Não, eu tenho essa opção, né? Então, eu vou fazer como essa interpretação? Hoje a gente vai pegar esse texto, a gente vai ler e vai criar cenas, a gente vai dividir, cada grupo vai apresentar uma improvisação sobre aquilo ali. Então, assim, é uma forma da gente dar essa autonomia para a criança, né? Da gente deixar eles criarem a partir disso ali, interpretarem da forma deles, para a gente saber até como que vai. Às vezes a criança que não consegue interpretar no papel por escrito, ali, naquele momento, é onde ela se revela, onde a gente vê, meu Deus, mas né, é um potencial incrível, ela sabe também. Então, auxilia muito nessas dificuldades de aprendizagem, a questão de ampliação vocabular, né, a pesquisa, e a gente tem também, como eu falei, da autonomia. E sobre a segurança, até conversando com a Anídria esses dias, estava contando um caso que eu tive um aluno que a gente, né, fui preparada já para a turma, que era um aluno muito difícil, o aluno ele estava numa turma de crianças, mas ele não tinha mais idade para estar ali, e ele não conseguia acompanhar, ele não conseguia se desenvolver, ele não conseguia ir para frente, né? Ninguém conseguia ter um diálogo aberto com ele. Então, quando você entra você entra com um perfil, recebendo um perfil assim, você já entra meio receoso, meu Deus, né? O que vai acontecer ali? E a gente foi aos pouquinhos, através dos jogos, das brincadeiras, foi criando um vínculo, né, com esse aluno, fui criando um vínculo com ele. Ele não conseguia realmente falar ali comigo abertamente, né, falar para os colegas, mas ele se sentiu seguro em me mandar áudios pelo WhatsApp. Então, ele me mandava a semana inteira áudios, ele criava os roteiros inteiros, ele tinha ideia para todos os personagens, para fala, ele tinha, assim, nossa, era incrível a capacidade que ele tinha de criar, assim, com a maior facilidade. Tanto que todo o processo de escrita da peça foi ele que me ajudou a escrever. Só que lá na hora ele não conseguia, então ele me passava tudo. Chegava no dia da aula, a gente sentava e eu passava para os colegas o que ele estava pensando, o que ele, né, o que ele achava, o que ele sentia. E os colegas acharam super legal as ideias assim dele. E quando chegou na época de apresentação, a gente via muito essa questão particular dele, de não ter o contato olho a olho, né, de olhar para a plateia. O problema não era a plateia estar vendo ele, era ele estar vendo, ele se sentir inseguro com isso. Foi onde a gente pensou num figurino que ele pudesse usar, que ajudasse. Então, a capa dele cobria um pouquinho o rosto dele, assim, ele não enxergava, mas a plateia enxergava ele. Então, ele falou maravilhosamente bem, ele conversou, ele arrasou na peça, ele foi o destaque ali, sabe?
Então, assim, foi um processo muito gostoso, porque através desses jogos, dessas brincadeiras, de abrir essa possibilidade que o teatro, que os jogos teatrais dão para a gente, de não trabalhar engessado. Então, eu posso trabalhar, no caso dele, que foi por áudios, foi a forma que ele conseguiu me falar, eu posso conversar ali e trazer isso para o grupo. Então, ele foi super bem, né, e a gente conseguiu atingir o objetivo dele, que era ter essa projeção vocal, que era se sentir seguro no palco, eu sei o que eu estou fazendo. No caso dele, não era como do outro menino, que era uma dificuldade de aprendizagem da leitura, mas era algo assim que ele queria para ele, né? Ele queria se sentir bem, se sentir seguro. Eu sou capaz de fazer isso. Então, através do teatro, a gente conseguiu atingir isso nele. E aí eu separei algumas ideias, algumas coisas assim para passar para vocês com relação aos jogos, que a gente vai dar bastante relatos assim, né, Nidra, de momentos que a gente teve com os alunos. Então, entrando nos termos dos jogos teatrais mesmo, a gente tem a improvisação, né, que a gente falou que a maioria dos jogos teatrais a gente trabalha com isso. Eu vou deixar depois disponibilizar para a Mari, né, se ela quiser colocar lá no Drive um livro da Viola Spolin, que tem bastante jogos que a gente usa muito, né, que ela trabalha com quem, onde e o quando, né, olha lá, a Nidra já está segurando ele. O quem, onde e o quando, né, então quem são os personagens, esse quem, onde e o quando eu trabalho desde a educação infantil, porque super funciona. As crianças entendem que quem são os personagens que vão estar ali. É tudo criado na hora, né? Quem são os personagens? Onde eles estão e o que eles vão estar fazendo. Então, você dá um norte para a criança desde pequenininha criar. Então, ela sabe quem vai ser os personagens, onde eles vão estar, o que eles vão estar fazendo. E ali eles conseguem criar a cena deles, eles conseguem improvisar. Uma das coisas que eu aprendi também com a Nidra, depois ela vai estar falando melhor sobre esse processo, que é essa questão de dar esse tempo para a criança. Então, a gente tem 2 horas para trabalhar isso, né? Tanto aqui no município, quando é aula de arte, quando né, nas aulas de teatro, geralmente são 2 horas, né? Então, tirar esse tempinho, deixar as crianças conversarem, deixar eles ensaiarem, eles passarem, criarem as falas deles, para daí, então, apresentar, né? E quando eles apresentam, é importante todas as crianças estarem assistindo, prestando atenção. Nós teve um ano, acho que eram turmas de 3º ano, e a gente usou esse esquema para avaliar as crianças, né, na aula de arte, e foi muito gostoso. Até eu estava conversando com a professora que fez na época comigo, esses tempos atrás, que ela falou assim, nossa, mas foi muito legal, porque virou uma risadarada, e era um momento tão gostoso, era prova, né? Então, era prova, eles estavam ali apresentando o que eles tinham preparado e virou uma gargalhada e um dava risada do outro, mas era aquela risada saudável, gostoso, compartilhando do que fez. A gente via aqueles que falavam mais, que queriam fazer teatro, mesmo aqueles outros que ficavam mais tímidos, que procuravam uma outra coisinha para fazer, e foi muito legal. Então, assim, onde a gente conseguiu ver que tem, né, que a gente acaba até descobrindo talentos nesses momentos, assim, né, quando a gente usa. E era um dia de prova normal, que as crianças já chegaram todos tensos, eu olhei para eles, eles estavam todos, assim, quietinhos, sentados na carteira ali, com medo, o que vai acontecer? Aí eu peguei e falei para eles, não, a gente vai primeiro tirar todas as mesas e cadeiras que nós não vamos usar. Aí eles, mas como assim, prof, mas não é a prova? Não vai usar mesa e cadeira, tira tudo. Eu falei, vamos tirar tudo que não vai ser usado. E foi um momento tão gostoso que eles falaram assim, ai, bem que toda prova podia ser assim, né, prof? Porque foi um momento muito gostoso para eles, de troca, de conhecimento, né, de pôr em prática aquilo que a gente já vinha trabalhando. E o que a gente traz também nos jogos teatrais, aí nesse livro, aí a Viola, ela separa bastante os jogos, né, que a gente tem os jogos de aquecimento, que a gente sempre faz antes das oficinas, antes das aulas, né, que são para preparar os atores, para liberar a energia, né, a energia das crianças, principalmente, e a gente sempre procura fazer isso com uma brincadeira, né, transformar para eles de brincadeira. Às vezes é um exercício, assim, de livros de atores, mesmo normal, que a gente adapta para as crianças para que eles tenham esse momento, que é o caso da variação da brincadeira do elefantinho colorido, né, que a gente faz para as crianças, que a maioria conhece, né, que um fala a cor, e daí quem tem a cor pode passar pela rua, quem não tem que tentar fugir, né, do que vai ser pego, e a gente vai fazendo essas variações de brincadeiras, o mãe agacha, onça dorminhoca, acho que o onça dorminhoca foi até com a Nidra, que eu aprendi uma vez, ele
que também usava nas aulas e dava super certo, que a oncinha fica dormindo, as crianças ficam tirando sarro, onça dorminhaca, onça dorminhaca, a hora que ele vai pegar, a onça acorda, todo mundo tem que correr para não ser pego pela onça, e assim vai aumentando os números de onça na brincadeira, né? Então, assim, são adaptações que a gente consegue fazer para levar para a nossa sala, né? Para fazer brincadeiras divertidas, trabalhar a questão ali do corpo, gesto e movimento que a gente tem na educação infantil, ou na própria, né, ensino de arte, de educação física. Aí a gente tem também os jogos de movimentos, que são esses de liberação de energia e de conhecimento de espaço, né, que a gente tem nos jogos teatrais. Então, tem muita questão das caminhadas pelo espaço, de ocupar o espaço todo, a gente fala de não deixar nenhum espaço vazio. E esses jogos de movimentos, quando eu sempre procurava usar nas minhas aulas, independente do que eu estava trabalhando ali, né? Então, independente se ia ser um conteúdo de escuta, fala, pensamento, imaginação, língua portuguesa, se ia ser de matemática, independente do que fosse, eu procurava fazer, porque são exercícios que as crianças, elas reconhecem esse espaço, elas se reconhecem dentro do espaço, né? Então, elas liberam aquela energia, dão aquela concentrada ali para a gente parar. Agora, nós vamos começar a nossa aula e vai ser assim. Então, eu acho que além do teatro, a gente consegue inserir isso em todos os momentos das nossas aulas, né? Para não tornar aquilo pesado, para ser um dia gostoso, para as crianças estarem mais calmas. Nós temos também os jogos de transformação, que eu acho que dos pequenininhos, das crianças menores, são os preferidos, né? Que é criar coisas ou com objetos, a partir de objetos criar personagens, ou a partir de animais, né, que é o que eles mais gostam, de transformar os animais e criando personagens a partir daí. Aí a gente tem, dentro desses, a gente tem o jogar bola imaginário, né, o pular corda imaginário, que eles se divertem um monte. E a gente trabalha também junto, além, né, de tudo que a gente falou ali, da questão da autonomia, da interpretação, a gente trabalha a consciência corporal nesses jogos, né, a expressividade, né, que a gente busca tanto com as crianças, a questão da psicomotricidade, que a gente consegue inserir nos jogos teatrais para ajudar a desenvolver. Então, eu falo assim, que os jogos, a gente tem como jogos teatrais, mas eles podem estar inseridos em qualquer disciplina. Então, se eu vou fazer eu vou trabalhar profissões, eu posso fazer, inclusive tem nesse livro que a Nidra mostrou, né, um jogo de transformação com o jogo das profissões. Então, a gente consegue inserir tudo que a gente busca trabalhar com as crianças dentro desses momentos, né. Aí a gente tem os jogos sensoriais, que são aqueles jogos mais de observação, né, de percepção, de sentir. Tem um que a gente fazia bastante, que era legal, que é o jogo de quem iniciou o movimento, né. Então, a gente tira uma criança da sala e o restante decide quem vai iniciar o movimento. E todos os outros têm que imitar essa criança. Aí, eles começam todos a fazer o mesmo movimento que o colega iniciou, e esse de fora entra e tem que descobrir quem que iniciou. Ele tem que observar para descobrir quem é a criança que está iniciando o movimento. E eles adoram, são momentos que a gente fala assim, que se deixar, né, as aulas geralmente são 2 horas, a gente fica 4, 5, quando vê, passou o horário, nem perde horário de intervalo, perde horário de tudo, né, de tanto que eles se envolvem, se interessam. E, então, assim, e tem os jogos que são parte de um todo, né, que eu separei ali, que é justamente esses com a improvisação, com a questão de saber resolução de problemas, né, de compreender, decidir, a gente tem um problema, a gente vai definir junto, a gente vai resolver ele junto, dentro dessas improvisações, que acho que o coletivo, né, as decisões em grupos é o que a gente mais trabalha nos jogos teatrais, né, com as crianças. E daí, enquanto todas essas experiências, aí, com jogos teatrais, tudo, trouxe um pouquinho desse conteúdo, né, para explicar para vocês o que a gente trabalha. A gente fala de jogos teatrais, mas tem tudo isso. Esses são alguns. Né, eu me baseei na Viola Spolin, mas a gente tem outros autores que trabalham também com jogos teatrais que a gente pode estar buscando, inserindo dentro das aulas. E às vezes a gente acredita que não vai, né, que não vai dar certo, que essa apresentação não vai para frente, meu Deus, mas eu vou trabalhar teatro, como que eu vou fazer? Teve um dos festivais até que a Mari comentou, que a gente foi lá para Antonina, e eram 5 dias de oficinas de jogos teatrais.
A princípio, a gente tinha dado entrevista, fechado, estava tudo certo. Iam ser 5 dias de oficina, né? A gente vai preparada para as oficinas. Aí, quando foi no segundo dia, eu fui buscar o material no QG, eles falaram, e aí, como é que tá? Como que vai ser a apresentação? Aí eu falei, mas a apresentação? Que a gente vai se apresentar? Mas eu não estava sabendo disso, né? Até então, eu sabia que era oficina de jogos teatrais e eu estava programada para aquilo. Não, é que eles acharam legal, assim, eles foram lá observar e acharam legal que era interessante fazer uma amostra do que foi a oficina. Eu falei, legal, né? E isso já era o segundo dia, né? Já estava na metade do segundo dia. E eram 5 dias de oficina, então no quinto dia tinha que apresentar, ou seja, eu tinha 2 dias para fazer alguma coisa com as crianças, né? Eu falei, nossa, e agora? Aí a gente recorre, né, de tudo quanto é jeito. Peguei os jogos, e assim, em momento algum eu pedi, porque é isso que eu falei no início, a gente não precisa necessariamente ter um arsenal ali de cenário, de figurino, não, a gente precisa da nossa criança e de nós, né? Quando eu fui fazer a inscrição para o festival, foi isso que eu pedi um espaço e os alunos. Foi era o meu pedido, né? Eu ia trabalhar com jogos teatrais, eu não cheguei a pedir um monte de material e de coisa, pensando numa apresentação, não, o acordo era outro. E a gente chegou e, né, conversei com eles, perguntei se eles queriam, porque isso eu sempre prezei nas aulas, então vocês querem, vocês vão fazer, vocês se sentem seguros para estar lá, né? E eles super toparam, acharam muito legal, né? Acharam o máximo. A gente vai se apresentar. Tinha gente que nem era de Antonina, que tinha ido só para fazer as oficinas. Nossa, vai ser super legal. Aí eu separei, entrei em cena com 2, que eram mais velhos, porque eles queriam algo completamente diferente dos menores, né? Aí eu fiz o quê? Eu fiz 2 apresentações, não bastasse uma, fizemos 2, em 5 dias. Então a gente se preparou com jogos teatrais, uma turma foi os maiores, fizeram algo voltado para mímica, com uma cena que a gente dava cambalhotas, e eles faziam acrobacias, e era uma coisa super legal, mais corporal, né? Daí escolheram as músicas, tudo, a gente organizou certinho, foi muito legal. Eles se jogaram assim, quem olhava a cena falava, nossa, eles levaram um tempão para conseguir fazer isso, para entrar em cena, e não, eles arrasaram. E as pequenininhas já não, preferiram jogos teatrais mesmo, né? Então elas tiveram coragem, né, de se jogar lá, subir lá e falar assim para as pessoas escolherem o tema. Elas conversavam e improvisavam ali na hora, né? Tinha um menino, o resto eram todas menininhas. Elas improvisaram na hora, então foi uma coisa muito legal, porque não era nada programado, né? Elas gostaram dos jogos, gostaram das aulas. Aí eu lembro que ela falou para mim assim, nossa, prof, eu achei que teatro era uma coisa tão difícil. E daí a gente falou assim, não, tá vendo a possibilidade que a gente tem com os jogos teatrais, então não necessariamente eu preciso ter algo pronto, eu não preciso trabalhar com esse texto pronto, eu posso construir todo esse processo com eles, né? E daí, com relação a esse processo de criação de texto, de peças, eu vou passar para a Nídria, que, como eu falei, eu fui estagiária dela, né? Falei no comecinho aqui, e aprendi muito com ela. Falo que seria até injusto eu falar, porque eu sigo os passos dela, né? O que eu aprendi foi o que ela faz em sala, faz perfeitamente, que a gente fica bobo com as criações, né? Então, eu tive essa oportunidade de, antes de trabalhar, de atuar com isso, ficar um tempo trabalhando com ela, porque eu sempre fui muito ansiosa, então nem tinha chegado na parte de prática pedagógica aplicada em teatro, eu já estava lá fazendo estágio para aprender como é que era, né? Eu já queria saber, eu já trabalhava aqui na Fazenda como professora e eu queria pôr aqui em prática o que eu estava aprendendo. Então, eu fui estagiar com ela e falo que foi uma das grandes, assim, aprendizagens que eu tive, né? Porque todo o meu processo, assim, quem vê as minhas aulas sabe que tem sempre um dedinho dela ali, alguma coisa que ela fazia que está na minha aula ali. Né? Eu vou passar, então, para você um pouquinho, Nidri, e a gente vai conversando, tá bom? Então, tá bem. Que delícia ouvir isso, né? Porque é muito gratificante para o professor ver o crescimento dos alunos. Mas quando você ouve uma fala dessas, como, né, a Áudria, que foi a minha estagiária, né, uma das minhas estagiárias durante todo esse tempo aí de aula, né, eu dou aula há mais de 20 anos e sou profissional de teatro. Eu comecei, na verdade, com teatro amador há 31 anos, em abril eu completei 31 anos de carreira.
E na minha carreira, eu sempre busquei aprender sobre tudo, né? Quando você começa, a escola do teatro amador da minha época era aprender sobre tudo, todo o funcionamento, todos os elementos teatrais. Então, eu não ficava só na minha função de atriz. Era o que eu queria, é a minha função principal, mas eu não ficava só na minha função de atriz. Eu buscava descobrir sobre tudo e fazer todas as funções que o teatro exige. São muitas, né? É produção, é direção, é criação de sonoplastia, criação de figurino, execução, né, de sonoplastia, execução de figurino, a costureira, é só costurar que eu não consigo. E daí eu falei, não, eu acho que uma das funções eu não vou fazer, né, que é costurar, porque senão já ficaria um pouquinho mais complicado, eu não teria tempo hábil para fazer tantas funções. E buscando, e aprendendo dessa forma sobre o todo que o teatro exige, foi aí que eu acho que eu me dei muito bem dando aula, porque eu ia para a sala de aula sabendo que era só eu mesmo para toda a criação, né? Em conjunto com aqueles alunos, com cada turma é uma criação completamente diferente. Por mais que a gente escolha um mesmo texto, por exemplo, uma turma, a turma A vai escolher fazer Flicts do Ziraldo e a turma B também. Mas as turmas são diferentes. Então, eu faço uma adaptação de texto para cada turma. Por que que eu faço dessa forma? Porque a minha forma de trabalhar é respeitando a criança, respeitando o aluno. Como que... Poxa, mas como é que sai diferente sendo que é a mesma peça? Simples, porque eles escolhem que personagens querem fazer. Eu vou contar sempre no começo da minha aula, eu faço vários jogos, várias brincadeiras, né, com eles, e muitos jogos que eu criei também, eu tenho alguns jogos que eu faço, né, da viola também, desse livro que a Audrey apresentou e que eu mostrei aqui para vocês, mas eu costumo pegar livros de teatro que não são livros de aula, né, com exercícios, mas eu leio e absorvo daquele livro ali o que eu posso criar de exercício. Então, muitos exercícios eu criei para as minhas aulas, né? Então, e como que eu faço, então, a montagem do espetáculo que a gente vai realizar? Primeiro, realmente, esses jogos de conhecimento do aluno, conhecimento da turma, daí eu consigo, com os jogos, descobrir o que cada um está confortável emocionalmente para poder realizar, e depois de ler várias histórias para eles, de contar, na verdade eu não leio, eu vou e conto mesmo as histórias para eles, faço uma contação de história, e eles decidem que história a gente vai contar. Então, vamos escolher lá o Ari Areia, um grãozinho apaixonado. Ok, escolheu o Ari Areia, um grãozinho apaixonado, e agora? Que personagem você quer fazer? Eu vou de um por um da turma e eles vão me dizendo, eu vou anotando que personagem eles querem fazer. Daí, conforme o desenvolvimento de cada um, eu sei o qual está confortável emocionalmente para falar um pouco mais, o qual fala um pouco menos, né? Então, a partir das escolhas deles e a partir do conhecimento de cada aluno, é que eu vou adaptar o texto para aquela turma. Então, nunca, por mais falar, mas a professora Nidra montou 3 vezes aí no mesmo ano Ari e Areia, um grãozinho apaixonado. Ok, mas se você for assistir, os 3 espetáculos são diferentes. Tem a base, né, da história, que é a mesma, mas ele difere nos textos, porque realmente depende muito da capacidade de cada um. Esse respeito com o conforto emocional do aluno não cria traumas. O que pode acontecer se for feito de uma outra maneira. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Não são todos os professores de teatro que têm essa paixão que eu tenho, a Audrey tem pelos pequenininhos, porque
as pessoas já estão mais acostumadas, né? Os professores estão mais acostumados a entregar um texto pronto e os alunos vão ler, vão decorar ali seus textos e vão interpretar conforme aquele texto pronto. A minha forma de trabalhar é diferente, isso que a Audrey acabou aprendendo também comigo ali, que é a criação a partir da turma, né? Então, essa importância, né, de amar também os pequenininhos. Eu sempre disse, quanto menor para mim, melhor. Eu adoro dar aula até para crianças do maternal, né? Agora eu não sei mais as nomenclaturas, assim, porque eu até brinquei com a Audrey, eu falei assim, gente, muda tanto a nomenclatura, né? Antes era Jardim 1, daí Pré-1, daí, enfim. Mas aqui todo mundo entende quando eu falo, né, maternal ou antigo Jardim 1. E essa experiência, assim, com teatro para criança, ela transforma não só o aluno, mas ela transforma também o ambiente, né? As famílias vêm com uma transformação, o aluno na sala de aula, nas outras disciplinas, se torna outra criança também. Parece magia, mas não é. É realmente, assim, a arte fazendo o seu papel, né? Porque quando a gente dá uma aula de teatro, como eu não dou uma aula de teatro apenas, eu dou uma aula de interpretação para teatro, cinema, TV e publicidade, diferenciando as linguagens. Ah, mas para criança tão pequenininha? Sim, para criança pequenininha. E eu faço exercícios com eles de câmera, mostro diferença do que é a aula do teatro, o que é a interpretação para o teatro, o que é a interpretação para o cinema, o que é a interpretação para a TV e para a publicidade. São quatro áreas completamente diferentes de interpretação, e além dessas 4 linguagens diferentes, dentro de cada uma delas tem as suas ramificações. Então, é muito amplo, né? E tem que ter realmente um conhecimento imenso e amar demais a profissão e amar demais as crianças pequenas para poder realizar esse tipo de trabalho, como eu faço, a Audrey faz. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Os exercícios que a gente faz, como a Audrey comentou, eu não preciso de muito material para poder dar uma aula dessa. Eu preciso dos alunos de uma sala e da criatividade, né? E tanto do professor, né, quanto dos alunos. Ali a gente vai trabalhar o desenvolvimento da criatividade, desenvolvimento da criança dentro daquele ambiente. Eu tenho aqui alguns livros que eu também trabalho. Olha, eu tenho do Augusto Boal, Jogos para Atores e Não Atores. Né? Esse livro aqui do Boal... Esse livro do Boal é maravilhoso, porque daí você realmente... Porque a gente não está formando... Sempre fala, ai, mas você está formando artistas, só vai se formar atores na tua turma? Não. Muito pelo contrário, estou formando um ser humano melhor. Porque eu tenho uma experiência assim, eu dava aula para um terceiro ano, um terceirão, e uma aluna chegou, ela era muito tímida quando ela começou a fazer teatro ali comigo, porque eu não dou aula só para os pequenininhos, né, eu dou aula para todas as idades, e ela chegou, ela tinha acho que 17 anos, não lembro exatamente a idade, mas próximo disso. E ela chegou e me abraçou e falou, professor, obrigada, 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 e eu não sabia nem do que se tratava. Daí eu falei, o que aconteceu, o que eu fiz, né? Ela falou, só depois da sua aula eu consegui passar na minha primeira entrevista de emprego, porque ela gaguejava tanto, ela não conseguia falar o nome dela com segurança na entrevista de emprego. Então, e ela nunca passava. E depois que ela começou a fazer teatro, ela passou na sua entrevista de emprego. Então, ela tinha uma gratidão, assim, pelo teatro. E o teatro é para a vida, assim, sabe? Realmente esse se soltar, porque é um exercício de conhecimento. Então, a criança, o adolescente, o adulto que faz teatro, ele não necessariamente vai fazer para se tornar um ator, para se tornar uma atriz. Ele faz
para melhorar a sua vida, para um autoconhecimento que você não consegue em outras áreas, né? Porque nós fazemos exercícios corporais, exercícios de desenvolvimento da criatividade, exercícios de voz, né? Então, de fala, de desenvoltura, que pode ser aplicado em qualquer profissão. Então, as pessoas só têm a ganhar fazendo teatro, né? E fazendo uma aula de interpretação. E não é para tornar atores. Eu sempre repito isso porque as pessoas confundem muito, falar, está fazendo teatro porque quer ser ator. Não, ele pode fazer teatro para melhorar a sua fala em vendas, né, em qualquer outra, né, função, qualquer outra profissão. Um professor para melhorar a sua qualidade vocal, porque o professor entra em sala de aula sem um preparo vocal e acaba, muitas vezes, no final do dia, depois que deu ali a aula, né, o dia todo, no final do dia, o professor está com dor na garganta, porque não fez um aquecimento vocal. Então, é importante as pessoas que têm o uso, né, da fala, numa quantidade, assim, como é o uso da fala para o professor, por exemplo, ele aprendendo a fazer um aquecimento vocal é um cuidado com o seu organismo, com o seu corpo, com as suas cordas vocais, para que você não se machuque. Então, assim, é útil para todos, né? Eu estava ouvindo ali a Audrey comentar, né, sobre algumas das experiências, assim. Eu tenho dois alunos, assim, que eu quero dividir com vocês as situações. Uma delas era um aluno que ele estava na escola já há 2 anos e ele, cada vez que ele entrava, que ele voltava de férias, né, que ele entrava na sala de aula, ele passava mal, ele vomitava, ele ficava tão nervoso de entrar na escola, ele tinha eu não sei o que aconteceu, mas essa criança tinha problemas seríssimos, assim, de estar ali confortável. Ele não conseguia ficar confortável dentro da escola. E ele ficava tão nervoso a ponto de vomitar. E a mãe do aluno chegou para mim, né, e falou, isso já era o início do 3º ano dele dentro da escola. Daí ela chegou e falou, professor, eu trouxe para o teatro, mas eu peço que você não se assuste, mas ele realmente passa muito mal, ele vomita, e por estar dentro da escola. Eu falei, e agora, né? E o que eu decidi? Eu falei, com essa informação, eu não tinha muito o que fazer, a não ser trabalhar da maneira que eu trabalho, de conhecimento primeiro do aluno, para depois eu saber que atitudes tomar. Eu falei, então, vai passar mal na minha aula? Vai passar mal na minha aula, mas eu vou ter que ir lidando com isso conforme a coisa for acontecendo. E eu dei a minha aula normalmente, né, fazendo todos os exercícios, as brincadeiras ali. Eu falo como brincadeiras porque realmente os exercícios teatrais parecem uma grande brincadeira, porque é divertido e resgatar esse poder de brincar, né, no aluno é fantástico, porque hoje em dia a gente está muito condicionado, né, a tecnologia, ou o aluno está na frente de um computador, ou ele está no videogame, então, quando vai para o físico, para brincar realmente com os jogos teatrais e com os exercícios teatrais, parece realmente uma grande brincadeira. Mas tem que ser interessante, porque o joguinho lá, o manusear dos dedos no videogame, para muitos alunos pode ser mais interessante do que aquela brincadeira que a gente está fazendo ali. Então, tem que tornar aquilo ainda melhor, né? Colocar como se ele estivesse dentro desse jogo. Então, exercite o seu corpo para estar dentro do jogo. E eu dei a minha aula normalmente, e esse aluno nunca vomitou na minha aula, e parou de vomitar
na sala de aula dele. Então, assim, a mãe tinha uma gratidão pelo teatro, né, por ter me encontrado, e ela acha que realmente transformou a vida do filho dela, e foi uma transformação, então, desse aluno não só para ele, mas também ele e o seu ambiente de sala de aula, e ele e seu ambiente familiar. As mudanças são maravilhosas, só realmente quem tem, né, passa pela experiência de ver a transformação que a arte traz, que pode falar assim com esse orgulho, né, que a gente fala. E um outro aluno que não queria estar, ele não queria fazer teatro de jeito nenhum. E a mãe dele obrigou ele a fazer teatro. E também não é uma situação fácil, porque quando você não quer estar ali no ambiente de forma nenhuma, e você diz, né, o aluno diz, eu odeio teatro, eu não quero estar aqui, e quando eu começava a falar, ele pegava e começava a gritar mais alto do que a minha voz, e fazia um lá, 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 e tampava o ouvido, porque ele não queria me ouvir falando. E não queria participar dos exercícios. Eu fui, conversei com a mãe, ela falou, não me importa, ele vai fazer teatro. Então, era uma atitude da mãe que também era uma atitude agressiva até, da maneira que ela colocou o aluno dentro da sala de aula, dentro do teatro, né? Porque poderia ter sido de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila e aos poucos, e fazendo com que ele se interessasse. Ela não fez isso, mas ele estava na minha responsabilidade, dentro da minha sala de aula, ela não ia tirá-lo dali, por mais que ele continuasse gritando que odiava teatro. Eu fui, então, como sempre, descobrindo coisas que esse aluno gostava de fazer, descobrindo situações da vida dele, onde eram os traumas. Então, com exercícios, assim, e daí eu deixava ele só observando, porque ele não queria fazer. E eu não obrigo ninguém a fazer nada na minha sala de aula. Realmente não tem essa obrigatoriedade. Se o aluno pode aprender e muito observando. Se ele não estiver confortável emocionalmente para fazer o exercício, obrigá-lo a fazer pode gerar um trauma. Então, você coloca o aluno na observação. Ele estará aprendendo da mesma forma, porque ele aprende com a experiência dos outros que estão ali. E ele ficou muito tempo observando. Daí, de tanto ele gritar, um dia eu tentei de várias formas. Um dia eu cheguei, olhei no olho dele e falei, eu preciso tanto de você, eu preciso de você na minha aula. Você não tem ideia do quanto você é necessário aqui. Só que eu preciso que você me ajude. Se você não ficar pelo menos em silêncio na hora da sua observação, eu não tenho como dar a minha aula. E você tem que estar aqui, eu também tenho que estar aqui, e os outros alunos precisam aprender. Então, você é necessário para mim. Eu preciso de você. E a partir do momento que eu falei que eu precisava dele, esse aluno se transformou, porque ninguém tinha dado essa importância para ele ainda, dele ser necessário naquele ambiente. Então, começou a transformação ali. E daí eu fui perguntando, questionando, brincando com ele, tudo perguntando do que ele gostava. Daí ele, para se livrar, ele me deu uma resposta, assim, ele falou assim, eu não gosto de nada, eu só gosto de sorvete. Eu falei, ótimo, então na peça, que você acha de você fazer um sorveteiro? Ele falou, eu posso fazer isso, mas é peça de bruxa. Eu falei, claro que pode, vamos inventar uma cena para você bem legal? Se você conseguir. Eu falei, claro que eu consigo. E daí eu coloquei ele de sorveteiro, tinha uma cena que a bruxa estava fazendo, né, uma das menininhas fazendo assim a cena da bruxa, fazendo um feitiço ali e tal, e aparecia ele vendendo, olha o sorvete, passando em cena de sorveteiro. E a bruxa só fazia uma cara feia para ele, fazia, né, o que você está fazendo aqui? E ele falava, acho que entrei na peça errada, e saía correndo de cena. Era a cena dele.
só que era a cena que mais o povo ovacionava e ria e aplaudia ele enquanto ele estava em cena. Então, ele acabou, a partir disso, se apaixonando pelo teatro e percebeu que ali ele podia fazer o que ele gostava. Independente se a peça era de bruxa ou de duende, ou se era sobre cores, não interessava. Ele podia, sim, escolher o seu personagem, escolher algo que ele gostasse de fazer, e eu adaptei para dentro do espetáculo. Então, esse aluno hoje, né, depois dessa necessidade que eu falei para ele, dele existir, e depois de ter respeitado e criado algo especial para ele dentro do espetáculo, ele se sentiu importante, ele percebeu o quanto o teatro pode dar a devida importância para os seus pensamentos, para o seu conforto emocional e e poder passar o que ele quer passar, né? Falar de um assunto que ele queira falar. Então, essas duas experiências aí que foram, eu acho que experiências lindas, assim, eu tenho muitas, né? Tenho muitas nesses 20 anos aí dando aula, realmente muitas experiências incríveis, emocionantes, mas acho que nem cabe aqui no nosso tempo falar de todas, mas eu escolhi essas 3 experiências, né? A da menina que é mais velha, conseguindo seu emprego, e esses 2 alunos aí que tinham essas situações bem adversas aí para o fazer teatral. Nessas experiências que a Nídria está trazendo, né? Entre as que eu separei também, que a gente conversou antes, né? Eu tive um dos meus alunos já na fase da pré-adolescência, né? 12 aninhos ali. E ele foi o relato dele foi muito interessante, né? Que a gente fala que através do teatro a gente consegue trazer os alunos mais próximos da gente, né? A gente consegue conhecer, chegar até eles, que é o caso que a Nidria falou desse menino, agora que ela conseguiu ir lá ver algo que ele gostava e como que eu vou trazer eles para perto de mim, né? E quando uma das turmas que eu comecei, logo que eu iniciei, foi a primeira, depois que eu me formei, assim, a primeira turma que eu peguei, eu já peguei um caso assim que eu falei, meu Deus, né? O menino, ele era maravilhoso, assim, nossa, ele entrou já arrasando, então, assim, a gente sabia que ele estava num lugar que ele gostava, mas, assim, eu senti ele muito retraído no começo, não era nem vergonha, porque ele não era tímido, mas alguma coisa ali não ia bem, assim, a gente percebia, era um olhar de tristeza, era alguns momentos, assim, alguns momentos eu olhava, ele estava jogado num cantinho, e a gente começou a fazer, e essa turma eu me aproximei muito deles, assim, porque era a minha primeira turma de teatro sozinha, e ele era a primeira vez deles todos no teatro, então a gente estava todos tendo a primeira experiência, todo mundo junto ali, né? Eu estava aprendendo, eles estavam aprendendo e a gente caminhou junto. Tanto que foi uma das turmas assim que, com o passar do tempo, a gente se pegou assim falando como se fossem amigos e não tinha mais professora, era a Áudria. E ficou, né? Em momento algum me chamavam de professora e a gente criou esse vínculo e conversava. E esse menino foi se aproximando de todo mundo e todo mundo se tratava super bem. Era aquela relação legal. E a gente fez a construção de texto coletiva, né? Então, não tinha. A gente partiu de um tema, eles queriam vilões da Disney. O tema era vilões da Disney, então cada um pegou um, né? E fomos improvisar, fomos criar juntos um texto que foi uma loucura para escrever, porque daí era um pouco de cada história ali que a gente tinha que colocar. E ele era, assim, maravilhoso. Eu percebia, assim, o quanto ele se destacava, o quanto ele... Nossa, né, ele ia tão bem, ele fazia tudo tão bem, assim. E a primeira cena dele já na peça era na plateia. Era ele sentado junto lá com a plateia, né? Ele estava lá, ele e um colega iniciava essa cena da plateia. E ele fez a peça lindamente, ele se destacou. Quando a gente chegou
da devolutiva, que é uma conversa que a gente faz com os pais, né? Igual a gente faz aqui a entrega de parecer, a gente faz uma devolutiva com os pais, faz com os alunos primeiros, e depois eu recebi os pais, e ela optou por, pediu para ele ficar para fora da sala. E não entendi, porque eu queria, né, conversar. Ela falou, não, esse primeiro momento eu quero falar só com você, Alda. Eu falei, nossa, mas, né, o que será que aconteceu? Aí ela me trouxe o caso, né, do menino, não vou falar o nome dele aqui agora, mas ela trouxe o caso dele que ele tinha tentado suicídio, porque ele sofria muito racismo, sofreu muito com racismo, com preconceito desde pequenininho, e ele deixou uma carta para ela, antes de iniciar no teatro, avisando que talvez aconteceria, né, com ele. Nesse mesmo momento, a mãe dele estava passando por um câncer. Então, assim, e ela começou a falar, a gente até se emociona, né, porque foi uma cena, assim, muito forte. Ela começou a contar a história toda, e ela falou assim, Audrey, ele falou para mim que pela primeira vez ele está feliz. Ele está muito feliz. Aqui você aceitou ele, você tratou ele igual todo mundo, e todo mundo tratou ele bem, não tem diferença nenhuma, aqui todo mundo é igual, aqui todo mundo se dá bem. E foi então que eu peguei, né, e percebi a importância, né, e eu peguei, foi a minha primeira turma, né, a importância daquilo que eu estava fazendo ali, e do quanto trazer esses momentos em grupo, do quanto trazer essas experiências era importante, né, porque ele se sentiu seguro, ficamos mais um tempo juntos ali no teatro, né, até eu sair para ganhar neném, então eu acompanhei ele durante um período, e foi, assim, uma evolução, assim, gigantesca, sabe, ele saiu de lá outra pessoa, então, ele aceitou, ele sentiu, né, a importância daquilo, e ele falou que ele não sabia se ele queria ser artista profissional. Ele falou para mim, eu não quero ser, acho que eu não quero ser ator, não quero ser artista. Mas eu quero fazer isso para sempre, porque aqui eu consigo me conectar com as pessoas. Esse foi o feedback dele. E eu acho que isso é importante para nós aqui, né, enquanto professores, enquanto alunos, essa relação que a gente pode ter, né, com os alunos da gente, trazer eles tão próximo. Aqui no município, em 2019, a gente teve a mostra de conhecimento, a feira de conhecimento, a mostra ou feira, não me lembro, de conhecimento, que a gente fez, e eu estava com a turma do Infantil 4, e também os alunos falaram super bem, e não tinha um texto decorado, não tinha nada, mas eles estavam seguros, porque a gente já tinha conversado, eu tinha preparado, eles tinham feito apresentação para os próprios colegas dentro de sala. Então, quando chegava alguém de fora, algumas turmas de fora para assistir, aquilo para eles era tão natural que eles apresentavam os temas deles, eles todos pequenininhos, com 4 anos, o tema era profissões, cada um estava no seu cantinho, e eles explicavam como se fosse, assim, a coisa mais natural do mundo, né? Eu lembro que teve uma prof até que falou para mim, nossa, Audrey, mas eles, como que eles decoraram? Eles decoraram, eles estão falando melhor que as crianças grandes, mas não era essa segurança, era esse conhecimento, né, que a gente consegue trazer para as nossas crianças. Oi, Mari. Oi, que maravilhoso, quanto relato, os meninos aqui estão comentando, deixando nos comentários quão importante está sendo esse momento de fala, esse momento de conversa, sobre todas essas experiências que vocês trouxeram para nós. Também, só para confirmar, Audrey, teve uma pergunta sobre o nome do livro, e outra, a professora Ângela colocou lá que é Jogos, Teatro... Jogos teatrais na sala de aula. O nome do livro é Jogos Teatrais na sala de aula, é isso? Isso, da Viola Spoli. Só para confirmar, então, o nome do livro. Tem mais uns que a gente separou também, que a Nídria falou ali, que tem os Jogos para Atores e Não Atores, né, de Augusto Boal, também é maravilhoso. Então, dá para adaptar bastante para as crianças, né, para a gente estar usando com as crianças. E tem também,
Quer ver? Deixa eu separar. Eu separei mais um nome de um livro aqui para passar para vocês. Aqui. Então, é Jogos Teatrais para a Sala de Aula, né? Um manual para professora, um manual para professor da Viola Spolin, esse. E tem um que o nome é bem diferente. É Quiprocó, o nome do livro. Jogos de Teatro na Educação Infantil, da Cristina Vilaça. Esse daí são jogos próprios para a educação infantil mesmo, que eu gosto bastante, né? Algo que eu já trabalho há bastante tempo, eu gosto dos pequenininhos. Então, é bem interessante, um livro bem interessante para as crianças pequenas. Que bacana. E também foi deixado aqui nos comentários, como trabalhar o teatro agora no ensino remoto. Tem alguma sugestão aqui para você dar para as meninas, para vocês deixarem para as meninas, né? Temos sim. Até eu estava dando uma olhadinha ali, eu falei, vou ver o que eles estão falando, né? Que eu comentei no começo sobre o ensino remoto. Eu tenho vivenciado, né, de perto, porque, como vocês sabem, sou professora aqui no município também, né? Então, trabalho com um infantil de 4 anos. E a gente sempre, né, eu sempre procuro colocar alguma coisa que a gente vai trabalhar isso. Como que a gente vai trabalhar o teatro, os jogos teatrais em si, né? Que os jogos é os que eu tenho mais enviado para as crianças fazerem com as famílias. Então, a gente tem ali a questão, histórias cumulativas, né, que a gente fazia bastante, né, Nidira, que é muito gostoso com as crianças, a história cumulativa e a história colaborativa, a história que a criança vai repetindo. Por exemplo, eu falo, eu fiz um bolo, daí você fala, eu fiz um bolo de chocolate, né, eu fiz um bolo de chocolate muito gostoso, e eles vão aumentando a história, vão criando. Então, assim, são momentos que eles criam junto com a família, né? Então, viram momentos gostosos. Agora, recentemente, a gente enviou com as meninas um cenário dos porquinhos lá, uma história que todas as crianças, né, conhecem, a história dos 3 porquinhos. Então, a gente mandou a contação de história, mandou as casinhas, os porquinhos, para eles montarem junto com a família. E, a partir daí, eles iam criar a versão deles. Então, eles vão criar a história deles, eles vão improvisar uma história a partir daquilo ali que que a gente enviou. E eu recebi, é uma pena que a gente não pode passar, né, por causa do direito de imagem, né, mas eu comentei com a Nida, eu falei, eu recebi cada vídeo maravilhoso das crianças contando a história, inventando. Aí, semana passada, eu tive o relato de uma mãe que falou assim, nossa, Audrey, ele nunca pediu tanto para fazer a mesma atividade a semana inteira. Diz que todo dia da semana eles escutavam uma versão dos porquinhos lá na casa deles. Mas tem esses jogos assim, tem os jogos que a gente comentou, o elefante colorido, que a gente brinca bastante, cenas de improvisação e apresentação mesmo, que a gente pode estar enviando para os pais fazerem junto com as crianças, escolherem um tema, e agora eu sempre deixo livre, né, para quem se sentir à vontade, quiser gravar, como a gente envia na apostila aqui no município, né, eu sempre falo assim, quem quiser gravar e quiser me enviar para eu assistir, ou quiser enviar para assistir junto com os colegas lá, né, para eles se conhecerem, para que quando se a gente retornar esse ano ainda, eles consigam, né, saber quem são os colegas. Então, são momentos bem gostosos. Ano passado, a gente teve uma experiência, uma das ideias para trabalhar, né, com o teatro, que era esse jogo, inclusive, foi a Nidra que fez lá atrás, que eu relembrei e adaptei para o ensino remoto, que era um jogo de entrevista. Então, a ideia, eles queriam saber com que as pessoas trabalhavam, o que elas faziam, e eles iam ser os entrevistadores, né? Então, eles pegaram um objeto em casa para transformar no microfone, e eles tinham que fazer a entrevista. Então, sentavam lá com as pessoas, né, da casa e faziam entrevista. E eu recebi também uns vídeos lindos das crianças. Mas o que você faz no seu trabalho? Como que é o nome? Eles falavam, né, e as pessoas iam respondendo. Aí um dos meninos, ele foi muito além do que... Aí que a gente percebe, né, as crianças até que às vezes têm um dom para aquilo, tem, né, um pontinho ali a mais que a gente sabe que vai querer seguir, vai querer fazer alguma coisa na área, porque um dos menininhos, ele ligou por chamada de vídeo para os parentes, para a família inteira. Eu tive que assistir, foi 1 hora de vídeo que eu fiquei assistindo, ele falando com a família toda. Ele ligou para todo mundo, entrevistou um por um, que ele queria saber o que fazia, como que fazia por causa do isolamento, né, que ele não estava vendo, tendo contato com os familiares, e fez tudo por vídeo. Então, um outro celular que gravou, né, a situação ali dele conversando. Então, assim, são dicas, essas atividades a gente pode todas estar adaptando. Esse livro que a gente vai deixar, depois eu deixo lá para você certinho o nome para você colocar lá para as profs,
ele tem também vários jogos assim que a gente pode estar usando. Então, a sugestão é colocar sempre para ser realizado com a família, entre eles, fazer a apresentação ali entre eles, né? Se organizarem, porque eu acho assim, os retornos que eu tenho enviando essas propostas são sempre positivos. Então, assim, o que as crianças mais gostam é esse momento de brincadeira, esse momento do faz de conta, esse momento da encenação, né, ou de cantar uma musiquinha. Às vezes a gente envia, eu procuro sempre enviar algo que seja voltado, assim, para encenação, para contação, e os pais falam, nossa, mas assiste a semana inteira, fica a semana inteira até você enviar outro, daí você envia outro e mais uma semana inteira assistindo aquilo. Então, assim, é uma forma que a gente achou de estar próximo deles e que eles vão se desenvolvendo com esses jogos, que eles vão aplicando, né, que os pais consigam fazer. E para ser algo divertido também, sempre pensar em algo assim que vai ser divertido. Então, se eu vou fazer um telefone sem fio, se eu vou fazer um jogo de mímica, que eles adoram, né? As crianças amam brincar de mímica. Então, para trazer esses momentos prazerosos, porque a gente sabe que os pais, às vezes, vão fazer isso só à noite, já estão cansados, as crianças também. Então, não ser algo maçante, ser um momento, assim, que eles achem que aquilo realmente é legal, né? E a gente acaba, às vezes, sendo conhecida, né? Que nem no meu caso, por trabalhar aqui, às vezes as crianças falam, é a prof que... Ai, mas que atividade legal eu escutei essa semana. Quem que mandou? É aquela prof que gosta de teatro. A gente escuta esse tipo, a prof que gosta de teatro, né? Porque eles já relacionam. Mas eu acho que é uma coisa, uma prática legal para colocar, igual eu falei, em todas as aulas e tudo mais. Que bacana, André. Eu gostaria de indicar também, é um livro da Olga Reverbel, Jogos Teatrais na Escola, Atividades Globais de Expressão. É essa capinha aqui, ó. Esse livro também tem vários exercícios aqui bem tranquilos de fazer na sala de aula. Ele né, para fazer os jogos teatrais na sala de aula. Então, para quem não tem essa experiência, né, como eu faço, de pegar um livro, um outro livro que não seja de exercícios e criar os exercícios, se apoiar, né, ter esse início de apoio com esses livros que já têm os exercícios específicos, né, esse da viola, por exemplo, tem aqui, ó, o que eu tenho é o livro do professor, né, então, eu não sei se dá para ver direito, né, mas enfim, opa, para cá, e esse aqui, ele tem até a forma, realmente, de cada um fazer, qual é o resultado, tudo, então, tem ali... Para quem, né, vai iniciar a fazer essa prática dentro da sala de aula, exercícios, e você pode levar para qualquer área do conhecimento. Por exemplo, o professor Helder, que está até acompanhando aí também a gente, né, ele é um professor de física, e ele leva muito da prática teatral e da prática do cinema. A gente tem esse bate-papo, assim, realmente essa troca, né? Imagina, é um professor de física que se utiliza da prática cinematográfica e da parte teatral para poder explicar uma matéria complicada de física. Então, como eu disse, né, o teatro não é realmente só para artistas, ele é para a vida. Então, essa é a outra... Para quem quiser realmente iniciar, para explicar uma matéria dentro da sala de aula com os jogos, é fundamental. Isso faz com que a criança crie o interesse. Quando ela está se divertindo, quando ela está fazendo uma prática de uma maneira divertida, já é comprovado que a criança consegue aprender de uma maneira muito mais tranquila, né? A criança, o adolescente, enfim, o aluno, consegue aprender de uma maneira bem mais tranquila e gravar aquilo se ele estiver se divertindo com aquilo. Então, aí uma dica, né? Tem vários, não tem só esses que a gente citou, mas tem pela internet também, se você pesquisar jogos teatrais pela internet, você também consegue ali exercícios, vídeos. Então, existe a possibilidade dessa prática, né? De uma maneira bem tranquila. Bacana.
Que bacana, Nidria, Aldra, muito rica essas contribuições que vocês trouxeram para nós. Tem muitas mensagens aqui no chat dando parabéns para vocês, parabenizando essa fala, essa troca de experiências. E é assim que nós também aprendemos e podemos levar para a nossa prática lá com os nossos alunos, né? E para a nossa vida também. Conhecimento é algo que ninguém tira da gente, né? E que a gente vai aprendendo aí nas relações. Vamos ter outra live daqui um pouquinho. Vocês estão convidados, a Nidra também está convidada para participar, que vai também estar falando sobre a arte, né, no cotidiano, com a percepção atenta, promove o universo de conhecimento. Então, assim, voltado nesse universo de arte, mas também ressaltando que não somente ali na arte nós podemos utilizar esses instrumentos, digamos assim, esses recursos como os jogos. Agradecemos a Secretaria Municipal, né, agradece vocês por esse momento, toda a nossa rede de educação, deixa o nosso muito obrigado, um beijão para vocês e que vocês estejam em outros momentos conosco. Eu que agradeço muito o convite, poder partilhar, assim, quando a Aldria me fez o convite, eu fiquei extremamente feliz, porque realmente, como eu disse, a gente ama o que faz, e não poder estar, a gente sempre faz o presencial, né, e daí com a pandemia, essa distância de uma profissão que exige muito de aglomeração, de estar perto, né, não só a minha profissão de atriz, né, e de professora do teatro e do cinema, mas também os outros professores. A nossa prática era outra, né? Era estar ali, olho no olho, todos no presencial. E hoje essa adaptação para a gente colocar aqui de uma maneira não tão quente, tão amorosa como é dentro da sala de aula, mas também trazer essa amorosidade, essa troca de uma maneira que o aluno continue com esse conforto. Então, esse poder de adaptação, né, que a gente tem, e daí quando a Aldria me convidou para essa troca, eu achei sensacional. Então, Maristela, agradeço muito por vocês terem aceitado aí, né, o convite que a Aldria fez e terem me trazido aqui para essa fala, porque foi realmente bem importante, e eu agradeço demais a todos vocês. Obrigada por ter esse momento aí com vocês. Eu também agradeço bastante. Temos a agradecer. Agradeço a Maristela pelo convite, né? Quando ela me propôs, eu até falei que sozinha, eu não poderia falar sozinha, até porque a gente fala que o teatro, por mais que seja um monólogo, a gente nunca faz sozinho, né? E quando eu pensei em alguém, né, automaticamente me veio a Nidria na cabeça pela experiência, né, pelo carisma, pelo carinho que ela tem com as crianças, assim, que a gente sempre se identificou no início justamente por esse amor, por esse carinho que a gente tem pelos pequenininhos, né? E então agradeço você, Mari, as meninas todas pela oportunidade, né, de vir e de mostrar um pouquinho que quando a gente fala que trabalha com teatro, às vezes as pessoas falam, tá formando, né? Tá achando que todo mundo vai virar ator. Não é isso. A gente quer desenvolver o melhor para as nossas crianças, a gente quer que eles sejam pessoas maravilhosas, que eles tenham todas as oportunidades que a vida puder dar, ainda mais a gente sabendo que o teatro nem sempre, infelizmente, não é totalmente acessível ainda para as crianças. Então, o pouquinho que a gente puder plantar ali no coraçãozinho delas, na cabecinha, a gente faz, né? Então, agradeço o carinho, agradeço, né, a participação da Nidria, a oportunidade. Nós que agradecemos e deixamos também aqui o nosso agradecimento à Jéssica, que está fazendo essa interpretação assim maravilhosa, que nós estamos todas encantadas aqui com a sua contribuição aqui conosco. Então, muito obrigada a todos e até daqui a pouquinho nós estamos de volta. Um abraço, tchau, tchau. Obrigada, boa tarde. Tchau. Tchau. Obrigada, Jéssica.